psicóloga Cris Silva. Pastora Cris Silva também. É casada, mora atualmente em Campinas. Ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. É autora e coautora, palestrante e atualmente desenvolve um trabalho com mulheres. Thalita Cume. Bom, gente, sem mais delongas então, né? Vamos receber ela com aquela calorosa salva de palmas, a psicóloga e pastora Cris Silva. Cris, seja muito bem-vinda. Gratidão por aceitar o nosso convite. Que delícia ter você hoje aqui. Hoje é o seu dia como psicóloga, mas o presente quem recebe é a família Adore Mais FM. Dá o seu oi, seu boa tarde aí para nossa audiência. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que sou grata a Deus por essa oportunidade. Deus unindo com propósito e te rever e te encontrar. É uma alegria muito grande. Então nós estamos assim fechando a semana com chave de ouro, estando nessa programação que é feita com excelência. Eu tenho acompanhado o trabalho e tenho visto a manifestação do poder do Senhor através dessa programação. E estar aqui com você é um presente do Papai do Céu. Puxa vida, que delícia. Ô Cris, eu já vou começar assim. Como que você chegou na psicologia? Eli, sabe o que é interessante? Que as pessoas, a primeira abordagem depois de uma ministração, porque nós temos aí o Ministério Itinerante, e no decorrer da palavra, né, nós vamos explorando a questão da psicologia e trazendo o conteúdo da psicologia, e no término as pessoas abordam isso, né? Como, né, sendo cristã, dessa linha mais pentecostal, como ir para a psicologia? Porque tem aquele certo mito, né, que o psicólogo ele não é tão cristão, ele até chega a ser ateu ou gnóstico. Mas como foi a trajetória? Foi uma coisa muito linda, é um testemunho. Eu estava no campo missionário na minha adolescência e o meu desejo era continuar na missão, ter a mochila nas costas e viajar os 4 cantos da terra. E o Senhor começou a falar no meu coração que estava fechando um ciclo da minha vida no campo missionário. Olha. E Deus falando, vou começar um outro contigo, mas vai ser na área acadêmica. E eu confesso que eu insisti falando, Deus, eu não quero ir para a área acadêmica, eu quero a missão, Senhor. Gente, eu aprendi, obedeça que é mais fácil, né? Deus sabe menos de todas as coisas. Ele é excelente, é maravilhoso dentro da onisciência dele. Temos que só obedecer. Porque nós achamos, né? Não, estamos fazendo já a obra de Deus, deixa eu aqui. Não, e o Senhor tinha uma outra direção que iria agregar, como está agregando agora pro ministério. E minha mãe também, filha, você está no campo missionário, mas você precisa de uma faculdade, você precisa, enfim. Então minha mãe e o Espírito Santo, pronto, não teve como resistir, né? Um beijo para minha mãe que tá ligadinha com a gente, né? Enfim, e aí quando eu voltei do campo missionário, que eu estava realizando um trabalho no Nordeste, voltei e consegui uma bolsa, foi algo maravilhoso, porque há anos atrás a psicologia, eu que venho de uma família muito pobre, muito simples, né, melhor dizendo, consegui uma bolsa para psicologia. E como eu nasci naquele contexto assembleiano das irmãs do Coque, né, aquela coisa bem gostosa, eu lembro, isso do ciclo de oração, eu lembro de algumas irmãs falando assim, não vai minha filha para psicologia, porque lá você vai se desviar. Ai. E foi pelo contrário, Eli, eu entrei na psicologia, fiquei mais apaixonada ainda por Jesus, pela obra de salvação. E, enfim, isso agregou muito pro meu crescimento espiritual. E aí eu fui para psicologia também. Tudo Deus dando a direção, falando, enfim, abrindo portas de uma maneira sobrenatural, que eu, como eu disse, não tinha condição. Fiz aí os 5 anos, depois aí fui para a especialização. E hoje eu falo que o consultório, hoje eu tenho um público, 90% de cristãos, e eu digo que as maiores libertações acontecem ali no consultório, né? Através dos insights, através das curas, da libertação, como nós estávamos falando, né, antes da programação, a libertação de nós mesmas. Então, as maiores libertações acontecem ali no consultório. Então, foi mais ou menos, de uma forma bem resumida, foi assim, Deus dando a direção para a área da psicologia. Olha só que interessante, tá vendo como que Deus faz, como Ele quer, do jeito que quer, com quem Ele quer, né? E esse é um assunto tão importante, né, Cris? E como que você vê hoje, sendo pastora também, qual que é a importância da psicologia, da terapia dentro das igrejas?
Eli, que pergunta interessante. Nós temos um conceito, aliás, tem um conceito da teologia chamada tricotomia. Não são todos os pastores que entendem a tríade, né? A separação do homem da forma tricotômica. Às vezes a dicotomia, isso. Mas eu tenho essa visão da tricotomia, tem embasamento bíblico, enfim. Mas a ideia não é nenhuma discussão teológica, mas só para facilitar essa resposta. Então eu entendo que o homem é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. E quando nós temos esse conhecimento e levamos para o ministério, para os gabinetes pastorais, nós temos mais ferramentas para trabalhar e ter o discernimento da demanda daquela pessoa, daquele sujeito. Então, quando eu olho para aquele membro da igreja, eu vou olhar ele nessa totalidade, nessa tríade. Então, a gente tem o discernimento espiritual, aquilo que é espiritual, mas também aquilo que é emocional, porque nem tudo é espiritual. Às vezes é uma questão mesmo de alma. E quantas pessoas, e eu vou abrir até um entre parênteses aqui, ele me permita, Claro. que dentro do chamado para a psicologia, que Deus foi conduzindo, fluindo para a área acadêmica, em um determinado momento Deus falava no meu coração: é tempo de curar a alma da minha noiva. Porque o Espírito está aí dinâmico, batizando, revelando, agindo, distribuindo os dons. Então, espiritualmente, a igreja está sentindo o poder, a manifestação do Espírito Santo. Porém, a alma, que é a psique, precisa ser trabalhada. O que é a alma? É a sede das nossas emoções. Então, quando nós levamos isso para o ministério, para o pastoreio, fica muito gostoso, porque nem sempre aquela mulher ou aquele homem, aquela família que está dando um trabalho, porque tem um desvio comportamental, precisa de oração. Ela precisa de alguns ajustes emocionais. E, às vezes, é um espelho, um comportamento desajustado que ela sofreu na primeira infância, na adolescência, que isso nunca foi tratado, nunca foi verbalizado. Então, até para ouvir a demanda no gabinete pastoral, ele fica muito mais fácil, porque nós tiramos todos os julgamentos. Aliás, essa não é a posição nossa mesmo. Mas quando alguém fala de um comportamento, nós não olhamos assim e falamos: nossa, como você tem esse comportamento? Como você é sem vergonha? Como você pode fazer isso? Enfim, nós vamos olhar nessa totalidade. De onde vem? De onde vem. E às vezes é algo que está lá no inconsciente ou consciente desde a primeira infância e que mantém esse comportamento. Já foi para o monte, já fez jejum, já fez cura interior, já passou por várias questões espirituais, mas nunca conseguiu sair de um vício de um comportamento. E aí, quando a gente trata a alma, é libertador. E isso gera crescimento para o ministério, respeito ao próximo, esse olhar ao subjetivo, ao indivíduo de uma maneira muito mais completa. Então, acho que, sim, nós pastores, os líderes, temos que, olhar para a área da psicologia, da psique, de uma maneira muito séria e levar isso com seriedade, entendendo que isso só agrega para o ministério e para o chamado. Mudou e aí, muita coisa. Fica mais fácil também, né, Cris, da gente amar o próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento com promessa. Sim, não é mesmo? Às vezes aquela pessoa tá com problema ali na família, no casamento, problema relacional, mas na verdade é algo que aconteceu lá na infância dela. É isso mesmo. E não foi tratado, então veio se revelar onde? No casamento. Isso. Ou naquele relacionamento. E segundo as pesquisas, né, Cris, 95% das nossas atitudes e decisões, elas estão atreladas ao inconsciente. Sim. Nossa, exatamente. gente, é muita coisa, né, Cris? É muita coisa. É uma caixinha que eu falo que o Senhor é tão maravilhoso quando fez a estrutura da nossa psique, né? Eu falo, o coração não fica aqui, viu, gente? Ela tá botando a mãozinha na cabeça, gente. É verdade, os nossos ouvintes da rádio não da vê. rádio não vê. Só os que estão com a gente, né, ao vivo. Realmente, o inconsciente, ele influencia, porque o corpo e os comportamentos, eles acabam manifestando sem termos uma percepção. O porquê que eu faço isso? Por exemplo, né, esses dias atendendo uma paciente que tinha, né, porque ela foi curada, graças a Deus. Oh, aleluia. Fobia de elevador. Então, ela não poderia, ela tinha dificuldade de entrar no elevador, dificuldade de entrar em um lugar fechado, pequeno. E ela não entendia esse comportamento. Esse comportamento era a manifestação do inconsciente dela, que já estava gritando. Então, precisou ela entender que era do campo da psicologia, inclusive cristã, já tinha feito várias orações e nada, né, adiantava. Enfim, quando ela parou e ouviu a voz do inconsciente, houve então-se a cura.
Era algo que tinha acontecido aos 4 anos, que o Olha. inconsciente guardou, preservou, inclusive para a saúde emocional dela. No momento da fase adulta, isso começou-se a manifestar através desse comportamento fóbico. E quando ela estava preparada, que Deus faz isso de uma maneira maravilhosa, né? Até o tempo de preparo para passearmos no inconsciente, que foi o caso dessa paciente que eu estou falando para vocês, né? Ela estava já preparada para ver o que aconteceu, para trazer a consciência para a cura. Então ela tinha esse comportamento fóbico e é uma situação traumática que ela passou na infância. Olha só. Era o inconsciente já gritando, né? Precisa ser trabalhado isso. Pois é, e a gente sabe que nós só mudamos aquilo que identificamos. Não É tem isso como mesmo. você mudar algo que você não sabe, Sim. né? E aí o que a gente fala muito aqui, né, no nosso programa, é de quem é você. Quem é você? Quais são as suas crenças? O que você acredita, né? E também funciona muito quando a gente para e olha o nosso ambiente que fomos criados, que nascemos, os nossos pais. Você sabe, Cris, que num tempo da minha vida, eu fiz lá a genealogia emocional da minha família. Olha que incrível. Foi demais. E aí eu entendi coisas na minha vida, dificuldades emocionais que eu tinha, o temperamento forte. De onde que vinha isso? Eu falei, gente, é aqui. Pronto, Encontrou. encontrei. Quando você encontra, já é quase que 50% do caminho andado. É isso mesmo. É pra mesmo? cura, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, incrível. Bom, gente, vocês já sabem, né? Como é que vai ser a continuação da nossa entrevista aqui. Mas é claro que você pode participar com a gente, mandar sua pergunta pelo WhatsApp da rádio 011 9 11 21 10 20. 9 11 21 10 20. Já tem gente aqui, eu já quero mandar um beijo, viu? Tem o Sérgio Marciano. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Sara. Ela entrou com um e o nome dela é Sara. Tá tudo bem. Deus abençoe toda a equipe dessa rádio brilhante. O medo é tudo que lutamos contra nós mesmos. A psicologia cuida dessas doenças emocionais. Um beijo. Isso mesmo, Sara. Um beijo no seu coração. O Sérgio pergunta assim, pastora, que tipo de problemas são mais comuns na psicologia? Boa pergunta. Boa, Sérgio. Mandou bem. Hoje nós estamos tendo uma demanda muito grande de depressão e ansiedade. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, já bate ali a casa de 18 milhões de brasileiros Meu pai. que enfrentam um transtorno de ansiedade generalizada e depressão. Depressão, se não me falha a memória, só os dados que eu tô com medo de errar. Mas assim, 18 milhões eu acho que para depressão, 11 milhões para ansiedade. Mas se não for isso, é vice-versa, mas nós estamos aí batendo mais de 10 milhões de pessoas com esse tipo de transtorno. A depressão ou a ansiedade. Então, a demanda é muito grande com relação à depressão. E líderes religiosos, cristãos, né, de uma maneira geral, porque por muito tempo foi um tabu, né? Foi. Depressão era falta de fé, né? Essa Coisa do ausência da demônio. fé e coisa do demônio. E hoje nós entendemos que tem uma questão química, enfim, né, orgânica, a questão dos neurotransmissores, a situação que nós estamos vivendo, que são questões pontuais, específicas, enfim, e aí temos que trabalhar com seriedade a depressão. Então, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, a depressão e a ansiedade. Puxa é a vida. demanda maior. E esse é um assunto curioso mesmo, porque a depressão é o excesso de passado, né, Cris? Isso mesmo. E a ansiedade é excesso de futuro. É isso mesmo, uma ótima colocação. Pois é. E aí, vem a Bíblia dizendo que temos que viver no presente. Que o presente, é uma dádiva de Deus. Então, é claro, minha gente, que o nosso adversário, ele vai querer colocar também você numa situação ou no passado ou no futuro, principalmente naquela que você não controla. Mas o verdade. presente você consegue controlar. Amém, coisa linda. Né? Então, puxa vida, o nosso Jesus é lindo. E ele já diz isso há quantos anos, Cris? Mais de 2.000 anos Mais lá de 2.000 anos, na é mensagem. verdade. E aí a ciência vem comprovando, né, tudo isso. Porque a fé e a ciência, elas andam juntas. E só vem para validar, né? Puxa isso mesmo. vida. Só vem para validar. Como eu disse, eu comecei a fazer psicologia e fiquei ainda mais apaixonada pelo nosso Jesus. Ô, Cris, você acha que nessa pandemia ela veio mais para revelar quem as pessoas já eram?
ou estado emocional que elas já estavam? Sim, sim. Ela nos espremeu nessa pandemia. Eu acho que se os casamentos eu atendo, né? Casais, eu tenho atendimento familiar e de uma maneira muito específica com casais. Agora eles passaram a se perceber e o problema ficou mais evidente. Então, antes um saía para trabalhar de um lado, outro do outro. Então, não se percebiam. De repente, os dois começam a trabalhar em casa. E, então, tudo aquilo que eles estavam colocando no cantinho ali da parede, jogando para debaixo do tapete, tentando passar por cima, só aquela maquiagem, aquela coisa superficial. Então, é a correria, é o trabalho, são os filhos. De repente, parou tudo e realmente trouxe o que já estava acontecendo. Então, veio de uma forma muito mais forte para revelar os casamentos, revelar o nosso caráter, revelar a nossa fé, veio para revelar muitas coisas de nós mesmos. Uou! Tem uma pergunta boa aqui que a produção preparou. Qual que é a diferença, na sua opinião, entre a religiosidade e a espiritualidade? Isso influencia na psicologia? Sim. Se eu recebo um religioso, e já aconteceu algumas vezes, com toda essa resistência, fuga, esquiva, não quero falar do meu problema, eu falo somente para Deus, eu não vou me expor, Jesus é o meu psicólogo, e eu costumo até brincar, Jesus é psicólogo, Jesus é médico dos médicos, Jesus é o príncipe da paz, Jesus é advogado, Jesus é tudo isso, mas graças a Deus deixou coisas materiais, humanas, para que possamos contribuir, somar para o nosso crescimento espiritual. Então, quando o religioso, ele chega, e é muito difícil, o religioso, ele só chega diante de um laudo médico. Ele nunca vai para uma terapia porque ele entendeu que precisa de ajuda profissional. É um médico sinalizando, você precisa de um psicólogo. Ou a família pressionando, você precisa ir para o psicólogo, senão você vai ficar sozinho, enfim, só vai nesse extremo. E quando ele chega muito fechado, muito armado. Então, para desconstruir um conceito que ele tem da religião com os psicólogos, com relação à psicologia, é muito difícil. Então, o processo, ele fica longo demais. Ele fica, às vezes, até mesmo para profissional, se tiver amigas me escutando, talvez vai identificar com essa fala, né? Fica desgastante demais. Então, por conta do religioso, ele sempre vem com teorias, com argumentos, ele sempre vem para contrapor aquilo que nós estamos sinalizando, que estamos percebendo, e a espiritualidade da mesma maneira. O espiritual, ele tem a dificuldade de entender aquilo que é alma. Então, quando falamos, por exemplo, para o espiritual, a questão do abuso, né? Eu também tenho muitas demandas, pessoas que foram vítimas do abuso. Então, quando nós vamos tratar abuso sexual. Abuso sexual. Então ele sempre vai falar, não, foi o demônio que fez isso, foi o demônio que fez isso. Então ele vai ter a dificuldade para reconhecer uma enfermidade, tanto a vítima como o agressor. Geralmente o agressor, ele vai para o campo da espiritualidade, e qual é a fuga dele? Eu não lembro, eu fui possuído. Então vai ser difícil acessar ele, vai ser difícil, porque sempre vai ser a manifestação de alguma coisa. E aí, como cura? Então, e como cura, como você disse no começo da sua fala, né, é necessário o conhecimento para cura. Então, o extremo da religiosidade com a espiritualidade dificulta o processo terapêutico. Muito bem respondido, né, Sérgio? Bom, quais foram as suas maiores dificuldades aí auxiliando diversas personalidades ao longo dos anos? As maiores dificuldades? Boa pergunta, produção! Ao longo... Eli, eu acho que eu vou ser bem sincera. Graças a Deus, as pessoas que chegaram até ali o consultório foram pessoas que já me conheciam ou das redes sociais ou de algum programa de rádio como esse, né, que eu estou tendo a oportunidade de falar e identificar que eu sou cristã. Então, os pacientes, eles chegam entendendo que eu sou pastora, que eu sirvo uma igreja, né, como pastora. Então, parece que quando eu recebo, eles já estão abertos, apesar dos religiosos, né? Eu digo, quando vem com os laudos médicos é uma outra dificuldade, mas é um público que primeiro me conheceu através de uma ministração, de uma palestra, e chega para mim já com esse conceito, com essas informações, então eu tenho um pouco mais de facilidade. Simbora que eu já recebi pessoas assim, bem conhecida no meio gospel, quando a secretária sinalizou,
Cris, pessoa que é uma agenda com você, e foi, eu confesso que eu fiquei insegura para atender, porque era uma pessoa que eu era um pouco fã, não sei se Tinha essa uma palavra é admiração, certa. uma admiração. Isso, é uma admiração muito grande, ainda continuo admirando, ainda mais quando depois que sentou para falar da demanda, enfim. Então a dificuldade foi comigo mesmo, então eu que tive que fazer um trabalho, entender que pera ali, ele era uma pessoa e não era aquela figura, aquela persona que eu criei. Então acho que a dificuldade foi comigo mesmo, mas depois aí de um encontro, isso tudo foi desconstruído, enfim, depois uma supervisão, e isso eu falo foi lá no começo da minha profissão. Ótimo. Agora, para aquela pessoa que está nos ouvindo, Cris, que está passando por um momento difícil, ou está ali na depressão, na ansiedade, no estresse, tem cura? Sim, a esperança para você, ouvinte. Que fica essa mensagem gravada no teu coração. Dê esse primeiro passo de ousadia, de identificar, eu preciso de ajuda. Aceite e vá a um profissional. É gostoso quando você vai a um profissional que compartilha da mesma fé, facilita algumas coisas, mas não resista e não tenha medo. Eu acho que a conscientização, a aceitação é primordial nesse momento. Então, tá com depressão, tá com ansiedade, não tenha medo também do uso da medicação. E eu falo com muita responsabilidade, ouvinte, que a medicação é depois de passar pelo especialista, pelo médico ou psiquiatra, vai, né, passar um ansiolítico, um antidepressivo, e muitas pessoas têm resistência à medicação. Eu não sou louca, Eita. por que eu vou tomar esse remédio? Não, a farmacologia toma bênção, toma os ansiolíticos, se o médico passou, não tenha medo, busque ajuda. Há esperança e tem cura. Uou. Gente, a Cris é escritora também, viu? A pastora, psicóloga, escritora. E ela tem alguns livros, alguns livros já autorais aqui. E são temas, olha, incríveis. Vamos falar um pouquinho disso, Cris? Oba, vamos! Olha só, parece que esse é o caçulinha, relacionamento a dois, você e Deus. O relacionamento a dois foi o primeiro. Foi o primeiro? Foi o primeiro, isso. Nós estamos saindo do forno, manutenção da alma, vamos ser aí em novembro, o lançamento, mas eu tenho um xodózinho que é o invisível mais real. Então vamos falar do invisível mais real. Esse invisível mais real, ele surgiu quando eu e meu esposo, um abraço esposo que está me escutando também, nós fomos para Portugal, uma direção de Deus, eu não estava entendendo nada também, né? Aquela coisa que quando Deus vai mandando a gente não entende e vai obedecendo. Então eu fui para Portugal, para Lisboa, e antes disso estava com uma agenda muito grande de ministração, estava extremamente ativa no ministério, tinha propostas de congresso, enfim, né? Tudo aquilo que eu tinha escutado de Deus, olha, eu vou fazer na sua vida, então estava se cumprindo as promessas do Senhor. E de repente Deus me tira desse cumprimento e eu não entendia ele. Por que eu estou vivendo o cumprimento de promessas que eu esperei tanto tempo, né? Dizia isso para o Senhor, 7 anos esperando com esse cumprimento de promessa e de repente o Senhor vem, cumpre e depois na metade desse cumprimento o Senhor nos leva para Portugal, mas teve um propósito maravilhoso. E lá em Portugal, que eu fiquei sem ministrar, sem agenda, enfim, tive que abrir mão de tudo, renunciei muitas coisas do ministério, aquilo que eu amava, e fui para Portugal. E chegou lá e Deus começou a ministrar o meu coração, né? A inversão de valores, prioridades, o amor pelo dono da obra e não pela obra, o quanto eu cresci falando, Deus, eu não entendia que eu amava mais a obra. Em algum momento eu passei a amar a obra. E aí o Senhor então me levou para lá, tirando tudo até onde estava o meu coração. Você está disposta a abrir mão daquilo que eu estou te dando? Por amor a mim? Por obediência? Sim, então lá foi difícil. Mas foi lá, nossa. Sim, Senhor, por amor a ti, se precisar, aqui tá o ministério, as agendas, a igreja, os amigos, a clínica, tudo, ok? Tá aqui, Senhor, tá aqui. E aí, nesse período, começou o invisível mais real, um relacionamento além das 4 paredes, além do congresso de mulheres, além da agenda, além do pastor ministrando. E Deus começou a falar desse visível mais real lá. E quando eu voltei pro Brasil, a editora me procurou com uma proposta. Cris, e aí eu entendi tudo aquilo que estava no meu coração, eu entendi, e o invisível mais real. Tem até uma letra de uma música, e depois me falaram, viu, Eli? Ô, Cris, você se inspirou em uma letra de uma música? Eu falei, não, foi um tema mesmo dado por Deus, o invisível mais real, ele é invisível, mas ele é
tão real. Ele é tão real, ele está conosco no ponto de ônibus, dentro do Uber, ali no nosso carro, lavando a louça. E a noiva, nós estamos vivendo um tempo, aliás, né, é uma posição da noiva, mas eu acho que agora está gritante para nossa alma, né, o quanto nós precisamos ter esse relacionamento tão afinado, em sintonia com o noivo. Nós precisamos reconhecer a voz do noivo. O noivo precisa conhecer a nossa voz. E isso vai além dos congressos, além da igreja cheia, além dos cultos. Os cultos é extremamente importante, mas vai além. E o Senhor está convocando a noiva para manter esse nível de relacionamento. Assim como Cantares. Salomão e Sulamita, eles tiveram aquela intimidade de entrega tão plena. Assim está o Senhor, o noivo amado, chamando essa noiva para essa entrega. Então, invisível mais real é para quem quer mais do Senhor. Mais intimidade, aquele aconchego no quarto, porta fechada com porta Deus. Fechada, isso mesmo. Muito bom. E esse aqui, inspiração para o seu dia. Inspiração com o projeto. Eu sou coautora deste livro. Sou eu mais 5, 6 pastoras de vários estados do Brasil e nós tratamos diversos temas. Então eu falo sobre depressão nessa inspiração para o seu dia. É aquele livro de cabeceira de cama. Relacionamento com o filho, falamos sobre adoração, a essência da adoração. Nós falamos também sobre relacionamento com o marido, sobre os milindres, o que é esse milindre, né, para se tornar uma noiva sem ser milindrosa, uma noiva adulta. Então são diversos temas. Eu costumo dizer ali que este livro é um único livro com outros 32 livros dentro de um. Olha. Porque são 32 temas, 33 temas que falamos de diversos assuntos com uma profundidade, pastoras que são bem conceituadas. E quando eu fui fazer parte desse time, foi um presente de Deus, inspiração para o seu dia. E a nossa audiência aqui, a maioria são mulheres, né? Que E delícia. como que... Vamos dar uma pinceladinha nesse tema, que é muito importante. Milindre dentro do relacionamento, muitas vezes está relacionado às emoções da mulher? Sim, muito onde vem associado, muito. E eu deixa eu me corrigir, né? Porque você, enquanto estava falando que o público é um público feminino, eu falei, ai, que delícia, né? Talvez soou até estranho para quem só escutou delícia, né? Mas é porque o Senhor me vocacionou para trabalhar com mulheres. Olha. É um trabalho muito mais forte, né? Acompanho meu esposo como pastores, como eu disse no começo, mas o trabalho fora da comunidade ali é muito com mulheres, mulheres e casais, né? A gente ministra para casais também, mas o foco mesmo é com as mulheres. Então eu gosto muito de trabalhar com o público feminino. Eu falo que eu tenho várias filhas espirituais, várias filhas crescidas. Então é uma delícia falar com você, mulher, né? Sim, geralmente o milindre, ele está muito ali associado a uma rejeição, a uma baixa autoestima, que está muito atrelado à sensação de incapacidade, de impotência, né? Um transtorno da identidade. Quando você falou a questão da identidade, é extremamente importante. Quando nós não nos conhecemos, quem nós somos, o chamado e a função que o Senhor tem para nós, gera concorrência, competição, né? Insegurança. Então, os milindres vêm dessa raiz. Então, por exemplo, alguém chegou na igreja e não me cumprimentou como deveria ter cumprimentado e cumprimentou fulana de tal. Ai. Ah, porque fulana de tal é bonita, porque a fulana de tal tem sobrenome, porque a fulana de tal é doutora, porque a fulana de tal faz parte do ministério. Então começa esse milindre no sentido de, nossa, eu não vou vir nessa igreja. Nossa, as pessoas não me recebem muito bem nessa igreja. E na verdade, o que chamamos de milindre por conta desse comportamento ou de um pensamento que até é um pensamento, perdão pela redundância, é um pensamento infantilizado. Por trás disso é uma alma carente. E essa alma carente pode ter sido uma negligência na infância, um tipo de abuso, uma rejeição e muito mais. Uou. Então os milindres estão muito associados a um problema de alma. Um problema de alma. E como que começa um tratamento nessa área? É muito importante procurar um profissional. Porque o profissional ele estudou para fazer essa leitura. Certo. Então vem ali através de um questionário, através de uma investigação, de uma anamnese que a gente chama, de uma investigação da história dessa pessoa. Então, cada sessão ou cada encontro terapêutico, nós vamos explorando um pouquinho do universo dessa pessoa. Então, eu trabalho com algumas
algumas clientes ou pacientes, né? Que tem algumas abordagens que chama paciente, outras abordagens chama cliente. Mas, enfim, eu trabalho ali com as minhas pacientes ou os clientes, às vezes até durante a gestação da mãe. Porque ela pode ter sofrido uma tentativa de aborto. Então, por muito tempo, aquele útero ficou muito ruim para ela, né? Uma mãe que desprende de muita adrenalina durante a gestação, esse bebê sente. Então, aquela pessoa que sente, parece que eu sou um peixe fora d'água, eu preciso pedir desculpa porque eu estou aqui. Quantas pacientes, quantas mulheres se sentem assim? Parece que eu estou sendo invasiva. Eu chego no espaço, eu tenho vergonha de falar, de me apresentar. Parece que eu não me encaixo em lugar nenhum. Quantas pacientes, e isso gera uma baixa autoestima. Claro. E às vezes foi lá a luta dela desde o útero da mãe. Aquele útero desconfortável, estão tentando me tirar e eu estou lutando, ou seja, eu não sou um ser que é desejado neste lugar. E isso cria essa identidade no inconsciente e ela às vezes leva isso para, não vou generalizar, aliás, né? Não vou deixar uma forma específica, mas só aqui todas as pessoas que têm essa sensação, né? Então vamos lá, a Cris vai ter responsabilidade. Se você sente assim, não necessariamente que a mamãe tentou um aborto, tá? Então, sim, existem casos assim, mas não necessariamente é esse caso. Então, a gente tem um processo investigativo. A gente faz esse trabalho. Cris, qual foi a história ou o tratamento que você fez mais forte, mais impactante aí ao longo dessa sua carreira como psicóloga? Olha, um que marcou muito foi um paciente extremamente inteligente. Ele chegou com um transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. E ele tinha passado por vários especialistas, inclusive especialistas bons, que uma sessão é 600, 700 reais. E quando ele chegou e mostrou o currículo dos outros profissionais, eu falei, uau, se ele passou por todos esses profissionais e não conseguiram, então vai ser um desafio muito grande para mim, ok? E houve o quê? Empatia. Para um processo terapêutico ter um resultado positivo, a empatia é muito importante, né? Olha só. Tanto o cliente, o paciente gostar da psicóloga, da psicoterapeuta, quanto vice-versa, né? E houve empatia. E eu acho que 50% ali do nosso processo foi aí, a empatia. Bom. E eu via naquele paciente o potencial extraordinário, extremamente inteligente, trabalhava numa mega empresa, porém, ele tinha um pensamento obsessivo que ele não teria controle de uma faca. Então ele não podia pegar uma faca. Porque qual era a ideia? Eu vou pegar uma faca e vou matar pessoas. Ele não podia ver grávidas. Ele já se via com uma faca esfaqueando essa grávida. Meu Deus. Ele tinha, e aí gerava toda a ansiedade, então ele passava mal. Nas madrugadas na casa dele, ele tinha muito medo de perder o controle, então ele guardava todas as facas. Em uma festa de família, ele não podia ver a faca. Quando ele via ali esse instrumento, ele ficava totalmente desajustado, ansioso, ele tinha que sair da festa, porque qual era a ideia? Eu vou pegar essa faca e vou matar todo mundo. Então ele chega com esse transtorno muito grande, gerando até mesmo um ritual. O ritual ele não podia pegar na faca, ele não podia comer com a faca, enfim. E isso estava gerando, melhor dizendo, um transtorno no dia a dia para ele. Era uma pessoa que tinha uma questão social muito grande. Enfim, nós trabalhamos, foram aí quase 2 anos. Bastante tempo. Porque tinha muita coisa do inconsciente que ele tinha medo de acessar. Então foram 2 anos e hoje ele é outra pessoa. Então hoje ele está numa boa posição dentro da empresa, tem a família dele, constituiu a família, tem um negócio dele, tudo que ele tinha, tudo que estava travando por conta desse medo. Depois desse processo de cura, vamos chamar assim de cura, né? Ele desabrochou. E hoje ele consegue controlar de uma maneira maravilhosa. Quando ele vem o pensamento, hoje ele já tem ferramentas para lidar e tirar todo esse pensamento obsessivo que ele tinha. Uau! Era muito forte a sessão com ele, muito forte. Porque o que ele via fazendo, né? E ele tinha medo de perder o controle, eram coisas fortes demais. Nossa vida! Então, quando você tem o acesso, né, à informação, a uma terapia, a um psicólogo, você acaba tendo ferramentas para lidar com aquilo, certo? Certo. Por isso que algumas profissionais não usam o termo cura.
É por isso que eu coloquei aqui até um entre aspas, né, quando eu falo da cura. Porque algumas profissionais, elas olham para o paciente e entendem, não é a cura, mas sim a habilidade para lidar com um tipo de transtorno. Então, outras chamam de cura, porque a partir do momento que eu tenho habilidade, essa doença, esse transtorno, essa patologia não me domina mais. Então, sim, quando você passa a ter uma consciência, você passa a ter ferramentas. Por exemplo, o depressivo, ele em algum momento da vida dele, ele pode desencadear a depressão. Porém, ele conhecendo que ele já é um potencial, uma pessoa que pode desenvolver a depressão porque já passou pela depressão, quando isso acontecer, ele vai ter ferramentas internas para poder passar pela depressão e não desenvolver o transtorno, a patologia, enfim, para níveis terríveis da depressão. Olha só que curioso, né? Bom, gente, a gente está caminhando aqui para o final já da nossa entrevista. Acabando. Acredita como passou rápido? Muito rápido, muito rápido. Nossa, gente, mas se você está chegando agora aqui na nossa frequência, na 102.1, esse é o programa Adore Mais. E hoje tem a participação da psicóloga, pastora, a Cris. E essa entrevista ela vai estar salva, tá, gente? Lá no nosso YouTube. Então se inscreve lá no YouTube da rádio, Adore Mais FM. E aproveita já também ver as outras entrevistas de personalidades que passaram aqui. Temas muito bacanas que eu tenho certeza que vai te ajudar a crescer bastante. E ainda dá tempo de você mandar aquela perguntinha rápida lá no 011 911 21 10 20. Cris, você com toda essa experiência, né? O nosso programa ficou curto hoje porque é um assunto tão extenso e gostoso e tão atual, né? É verdade. O que queima aí no seu coração ainda, você como pastora também, juntando um pouco dessa inteligência emocional que você tem e que você aprendeu, desenvolveu, o que queima ainda no seu coração para dizer e deixar aqui para nossa audiência? O quanto nós precisamos entender que somos um ser dotado de limitação. Reconhecermos essa limitação, falo que a partir da maturidade, aliás, o caminho da maturidade é entendermos que nós temos essa limitação e não resistirmos em contar com a ajuda do outro. Essa engrenagem de uma precisando da outra é extremamente importante para o reino de Deus. Então não existe a Eli melhor, não existe uma concorrência entre eu e a Eli. Então a Eli está dentro de uma função, eu estou dentro de uma função, mas dentro da sua limitação você pode contar com a Cris e a Cris dentro da limitação dela pode contar com você. Então, se eu pudesse deixar essa mensagem, aliás, com esse espaço maravilhoso que você está me dando, entenda a sua limitação e olhe o outro como alguém que soma, não alguém que divida. E o quanto nós precisamos levar isso para o nosso contexto ministerial. E com certeza a engrenagem vai fluir de uma maneira mais madura e eficaz e o nome do Senhor vai ser glorificado. Uou! Como que o pessoal faz para te encontrar, Cris? No Instagram é ali o oficial Cris Silva e ali na bio eu tenho a minha página da psicóloga Cris Silva, que é uma página voltada só para a área da psicologia e também do projeto Thalita Cume. Então, coloca lá o oficial Cris Silva e qualquer coisinha, manda mensagem, vai ser uma honra poder te conhecer, trocar informações, enfim, manter contato. Pronto. Olha, quero mandar um beijo para Mari aqui, Mari de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Paz do Senhor, que bênção está sendo minhas tardes com vocês. Que delícia. Nossa tarde também está maravilhosa com você, a gente sabendo que você está com a gente, viu? Cris, um beijo no seu coração, Mari. Cris não, Mari. Tem o Mauro aqui. É uma pergunta que acho que dá para responder rápido, viu, Cris, aqui. Mauro Sérgio. Boa tarde, graça e paz. Gostaria de saber da doutora, em sua avaliação sobre o momento que vivemos nesse tempo, as pessoas totalmente apavoradas e totalmente perdidas em meio dessa pandemia. E a sua análise sobre nossos políticos, qual o diagnóstico sobre o cenário político em nosso país? Deus abençoe vocês. Meu Deus, tem que ser muito rápida. Eles também precisam de ajuda. Eu acho simples assim. Tá tudo muito perdido, enfim. Da mesma maneira que eu estendo para os nossos ouvintes, o quanto nós precisamos de ajuda, o nosso cenário político também precisa ajuda emocional e espiritual. Pronto, respondidos. Somos seres humanos, né? Todos da mesma espécie. O seu último livro aqui, né? Com a sua participação que você falou pra gente, da manutenção da alma.
São ali 11 psicólogas fazendo esse trabalho. Você, em rápidas palavras, Cris, como que nós damos essa manutenção aí para nossa alma no dia a dia? Muito bom. Aconselho devocional, aconselho não queira pegar tudo de uma vez, aprenda a colocar prioridade no seu dia, monte uma agenda, cuidado para assumir muitas responsabilidades, porque quando você não faz todas as tarefas, a sensação de frustração é muito grande. Então, além do devocional, colocar uma agenda no seu dia a dia e ter um tempo para você, que nós chamamos isso de uma autopremiação. Na semana, você coloca algo para você, seja uma caminhada, ou estar em um lugar que você gosta, ou tomar um cafezinho com uma amiga, mesmo que ele seja 1 hora, meia hora, mas deixe um tempo reservado para você. Nós temos muitas funções, somos mães, líderes, estamos aí nas igrejas, enfim, muitas funções, e nós precisamos parar um pouquinho e olhar para nós. Então, faz uma terapia, se não precisa de uma terapia, vai tomar um cafezinho uma vez a cada 15 dias ou por semana com uma amiga, mas separe um tempo para você. Aprenda a ter essa autopremiação. Esse seu conselho é o mesmo para aquela pessoa que se culpa tanto? Sim, com certeza. A pessoa, ela se culpa porque ela não consegue fazer tudo que ela planejou, o que ela está pensando. E não vai conseguir mesmo. Não vamos dar conta. E legal quando nós reconhecemos que nós não vamos dar conta. Isso é tão libertador. Cuidado com o perfeccionismo, cuidado com a autocobrança, porque tudo isso gera esse peso de culpa. Eu não consegui, eu não consigo ser 100%. Não, nós não vamos conseguir 100%. Então, o que você faz? Faça com excelência, tudo em ordem. Volto a dizer, com prioridade. Coloca prioridade e meta. É muito importante. A médio, curto e longo prazo. Uou! Falando rapidinho sobre o chamado, o legado, como que você gostaria de ser lembrada quando você não estiver mais aqui? Uau! Que lindo isso! Eu acho que eu quero ser conhecida como alguém que entregou o recado de Deus para a igreja. Oh. Eu quero muito que as pessoas entendam. A Cris, ela entregou esse recado. O que era para ser dito, o que era para fazer, ela entregou. Uma serva de Deus. Eu sou uma serva de Deus. Realmente ela foi uma serva de Deus. Que lindo. Bom, é isso, gente. Chegamos ao final do nosso programa. Posso ouvir a audiência dizendo a mesma coisa? Mas que gostoso, Cris. Puxa vida, a gente sabe que a sua agenda é tão corrida. E hoje em dia o que mais vale, né, se chama tempo. E essa moeda você trocou com a gente hoje aqui. Gratidão. E o desejo do nosso coração é que você continue ainda mais impactando, influenciando vidas, curando, passando ferramentas, instruindo, direcionando, porque nós como família Adore Mais entendemos que essa área das emoções, né, da alma, ela é muito importante na vida do cristão. Muito, muito importante. Muito importante. Então, que você, puxa vida, faz mais estrago aí no reino de Deus nessa área, em nome de Jesus. Amém. Considerações finais. Obrigada a todos os ouvintes. Ele, como eu disse, é um presente de Deus, uma amiga que, enfim, passa ainda a questão do ministério, não é só ministério. Enfim, que momento maravilhoso. Eu espero ter edificado a vida de alguém. Com certeza. Eu espero. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Isso mesmo, gente. Bom, e eu digo pra você, muito obrigada. Gratidão porque você esteve aqui com a gente na nossa programação. E segunda-feira tem mais, né? Então espero você às 14h, mas antes, espero você lá no meu Instagram, Elisângela A. Henrique. Segue a gente lá nas redes sociais, Adore Mais FM, e tem muita programação boa aqui, viu, gente? Olha, a família Adore Mais tem muito preparo, pessoas que dedicaram uma vida, ministérios sérios e grandes aí para poder pegar na sua mão e juntos seguirmos tendo uma vida melhor aqui na Terra, não é mesmo? E conduzindo-nos aí também na parte espiritual, no caminho para termos aquela vida lá no céu. Então, segue aí a programação da Adore Mais FM com Psicologia Viva com o Bispo Emerson Viana. Essa é a nossa próxima programação. E
Puxa vida, e desde já, parabéns a todos os psicólogos. Vocês têm uma parte muito importante na nossa sociedade. Tem alguns psicólogos aqui na família Adore Mais, que é o Bispo Emerson, o pastor Paulo Lutero de Mello. Que timaço! Time bacana. Ontem passou aqui a Ruth Costa, também psicóloga, vereadora. Puxa vida. Então, a todos vocês, psicólogos, meus parabéns. Então, gente, um beijo no seu coração. Cris, sinta-se abraçada e parabéns para você também. Não pare nunca. Obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Vocês têm feito a diferença no meio evangélico com essa programação com excelência. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Gente, um beijo no seu coração e aquele final de semana excelente aí com a presença de Deus e do Espírito Santo. Tchau, gente!